O Gojo tem uma habilidade chamada Infinidade, também conhecida como Mugen. Ela é um pouco complicada, mas pra resumir da maneira mais simples possível, quanto mais perto uma coisa chega do Gojo, mais ela desacelera. E como isso não tem limite, a não ser que você tenha alguma maneira específica de atravessar ou ignorar o Mugen, é literalmente impossível encostar no Gojo enquanto ele tá com a técnica ativa. E o Mugen é a coisa que mais complica os debates de nível de poder do Gojo. Vão pegar um personagem que é extremamente mais poderoso que o Gojo e falar que ele não conseguiria derrotar o Gojo porque ele simplesmente não consegue atravessar o Mugen, logo não conseguiria afetar o Gojo. E a não ser que esse personagem seja tão poderoso a ponto de conseguir destruir o planeta, ou do Gojo não conseguir acertar nenhum ataque nele, ou não causar nenhum tipo de ferimento nele, esse argumento é correto. Se você não conseguir ultrapassar o Mugen do Gojo, não tem como você ganhar dele. Mas como eu falei anteriormente, tem vários jeitos específicos de ultrapassar ou anular o Mugen do Gojo. Eu quero então falar sobre todas as vezes que o Mugen falhou em proteger Satoru Gojo em Jujutsu Kaisen. E eu não vou seguir a ordem que é mostrada pra gente, e sim a ordem cronológica dos acontecimentos dentro da história. E antes da gente começar de fato, eu quero explicar um pouco melhor como funciona o Mugen. A técnica do Gojo se chama Ilimitado e ela concede aos usuários controle quase absoluto sobre o espaço por meio da manipulação de energia amaldiçoada a um nível atômico. Enquanto o azul é energia negativa e o vermelho é energia positiva, o Mugen é o ilimitado no seu estado neutro. O fanbook de Jujutsu Kaisen explica que a infinidade é a base da técnica do ilimitado. E daí quando o Gojo ativa a sua técnica conhecida como infinidade, o que ele tá fazendo é manifestando uma barreira da infinidade que existe no ambiente para prevenir qualquer tipo de contato. O próprio Gojo, durante a sua luta contra o jogo, acaba citando o exemplo do paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Talvez você tenha estudado isso na escola. Sempre que você pega um número positivo e divide ele na metade, vai dar outro número positivo, só que menor. E você pode continuar dividindo para sempre. Você vai continuar gerando números ainda positivos, só que cada vez menores. E esse é o conceito que é utilizado no Mugen. Vamos supor que você tá a 1 metro do Gojo. Aí você vai e agora falta 0,5 metros. Agora falta 0,25 metros. Agora falta 0,125 metros. Agora falta 0,0625 metros. Agora falta 0,03125 metros. Agora falta 0,015625 metros. Você nunca vai conseguir encostar no Gojo porque a distância que você tá atravessando vai sempre estar sendo dividida pela metade. Você vai sempre estar chegando cada vez mais perto, mas nunca conseguir alcançar. Independente do quão rápido você seja, você pode se mover incontáveis bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões de vezes mais rápido do que a luz, ainda assim a distância é infinita. E a primeira vez que nós sabemos que o Mugen foi atravessado, na verdade não foi contra o Gojo, e sim contra o antepassado dele. Eu vou citar isso daqui rapidinho só como menção honrosa, já que tô em ordem cronológica. Durante uma conversa com Megumi, o Gojo comentou que 400 anos no passado teve uma batalha entre o líder do clã Gojo e o líder do clã Zenin, com o líder do clã Gojo tendo 6 olhos e ilimitado, igual Satoru Gojo, e o líder do clã Zenin tendo as 10 sombras, igual Megumi. E durante essa batalha, ambos morreram. Então se o Gojo daquela época conseguiu morrer mesmo tendo o Mugen, ele teve que ter sido atravessado de alguma maneira. Não nos é explicado qual maneira foi essa, já que não temos nenhuma outra informação, nem vimos como que foi essa luta, então eu vou citando ao longo do vídeo. Agora sim, vamos lá. A primeira vez que o Mugen do Gojo foi atravessado foi quando ele era um adolescente em 2006. Nessa época, ele ainda era um feiticeiro de grau 1 e infinitamente inferior a como ele é nos tempos atuais. No que diz respeito ao Mugen, pra começar, ele não consegue deixar ativo 100% do tempo igual hoje em dia. Além disso, também não tem um sistema de detecção automática do que é perigoso e do que não é, pra ficar ativando e desativando sozinho. Se ele quisesse se proteger, ele tinha que manualmente, por se dizer assim, ativar o Mugen e deixar ele ativo. Aí, enfim, durante esse arco, ele tava numa missão pra proteger a Rico Amanai, que era receptáculo de plasma estelar. E como essa missão duraria basicamente 3 dias, o Gojo deixou o Mugen ativo durante esse tempo inteiro, sem nem dormir. E daí, assim que tá chegando no final da missão, ele desativa a técnica. Isso por vários motivos. Primeiro que ele tava muito cansado, não que esse tenha sido um dos motivos principais, ele conseguiria manter se ele quisesse até o final, mas ele já tava dentro das barreiras da escola Jujutsu, e normalmente quando qualquer coisa não reconhecida entra nessas barreiras, eles são avisados da ameaça. É por esse motivo, inclusive, que o Geto normalmente era proibido de usar sua técnica dentro das barreiras. Aí toda vez que ele ia ter que usar, ele já deixava avisado. Além disso, a recompensa que tinha sido colocada pra matarem a Rico já tinha acabado. Então ele pensou, pô, ninguém mais vai atacar a gente, né? Não tem mais porquê. Mas isso era um plano do Toji pra fazer com que eles abaixassem a guarda. Isso porque o Toji tem uma restrição celestial que fez com que qualquer quantia de energia amaldiçoada que ele fosse ter e qualquer técnica que ele pudesse ter fosse completamente zerado em troca de um físico super evoluído. A diferença do Toji pra Maki que a gente vê no começo de Jujutsu é que a Maki ainda tinha um pouquinho de energia amaldiçoada, embora não tivesse a capacidade de usá-la, enquanto o Toji tem literalmente zero. Até mesmo seres humanos normais têm um pouquinho, mas ele tem literalmente zero. É isso que faz ele ser imune às barreiras, é basicamente impossível de o detectar. O que é extremamente útil e eficiente contra feiticeiros, já que é muito comum para um feiticeiro sentir a ameaça antes de fato vê-la. Não só ver, né, mas ouvir ou qualquer outro tipo de sentido normal humano. E os feiticeiros também conseguem olhar para o adversário e meio que
enxergar o padrão da energia amaldiçoada dele. E com isso eles conseguem meio que detectar, tipo, caramba, a energia amaldiçoada dele tá indo pro punho e dar um predict no que vai ser o ataque que ele vai receber. Ou seja, não só é basicamente impossível saber exatamente onde o Toji tá, como também é basicamente impossível saber o que ele vai fazer. E quando eu digo que é basicamente impossível, porque é basicamente impossível mesmo. O Gojo com os 6 olhos não tava conseguindo. Beleza que era o Gojo adolescente e cansado, mas ainda assim, aquele Gojo ali já consegue sentir melhor do que qualquer outro feiticeiro que exista. Então dá pra dizer que absolutamente nada conseguiria detectar o Toji. Porém, é possível detectar as ferramentas amaldiçoadas que ele carrega. É por isso que a primeira vez que ele aparece e atravessa o peito do Gojo, ele tá usando uma katana completamente comum e não uma ferramenta amaldiçoada. Daí beleza, o Gojo tava confiante que ele conseguiria lidar com o Toji, então mandou a rapaziada seguir com a missão enquanto ele ficava ali. E a partir de agora, o Toji não conseguiria mais acertar o Gojo normalmente. Isso porque agora o Gojo já tinha ativado o Mugen de novo, então o Toji não ia conseguir atacar ele com uma katana comum, ele precisaria de alguma coisa que conseguisse atravessar o Mugen. Só que o que ele tinha pra atravessar o Mugen era uma ferramenta amaldiçoada chamada Lâmina Invertida dos Céus. Então, por ser uma ferramenta amaldiçoada ainda mais de grau especial, o Gojo conseguiria sentir. É por isso que o Toji puxa várias daquelas maldições cabeças de mosca. Embora elas sejam literalmente as maldições mais fracas de todas, usadas pela escola Jujutsu pra treinamento, ainda assim elas têm energia amaldiçoada, o que servia para atrapalhar o Gojo a sentir a ferramenta. E elas também bloqueavam a visão. E o Gojo também estava preocupado com os outros, já que ele imaginava que o objetivo do Toji era Rico e não ele. E ele viu que o Toji é extremamente rápido. Então aquilo ali podia ter sido uma distração enquanto ele estava lá correndo atrás dos caras. Então foram todos esses fatores do plano perfeito do Toji somados que fez com que ele conseguisse se aproveitar e pegar o Gojo de surpresa, aparecendo atrás dele com a Lâmina Invertida dos Céus. E eu cheguei a comentar que essa ferramenta era de grau especial, mas eu não falei sua habilidade. Ela basicamente nulifica qualquer técnica que encoste. Ou seja, como deu pra ver bem no anime, é como se ela simplesmente tivesse quebrado o Mugen. Daí ele saiu furando, cortando, destruiu o Gojo. E no momento em que o Gojo viu seu Mugen sendo quebrado e que ele foi atravessado, ele imediatamente largou completamente o Mugen e focou tudo em tentar usar energia reversa. Daí o Toji achou que ele tinha morrido e foi embora atrás da Rico. Completamente roteiro isso daí, pra ser sincero, não faz sentido nenhum ele não ter arrancado a cabeça do Gojo ou algo assim, ainda mais que ele sabia de energia reversa. Daí acabou que o Gojo conseguiu aprender energia reversa, se curou completamente e foi lá pra sua vingança. E foi a partir desses eventos que a gente viu o Gojo realmente refinando o seu Mugen ao máximo, tentando anular todas as fraquezas que ele descobriu que tinha. Como eu comentei anteriormente, ele tinha que deixar o Mugen ativo, e isso basicamente fritava seu cérebro. Então se viesse algum ataque que ele não conseguia perceber ou reagir a tempo e ativar o Mugen, ele ia só tomar. E pra resolver isso, ele basicamente criou um sistema de programação pro infinito. Ao invés dele ter que ficar ativando, ele programou pra ela ficar constantemente ativa e automaticamente protegê-lo, discernindo os níveis de perigo do que tá vindo. Isso baseado na intensidade da energia amaldiçoada, da massa, da velocidade e da forma. Mas ainda assim ele teria que deixar a técnica ativa o tempo inteiro. E mesmo com muito treinamento e os 6 olhos, eventualmente ele ainda assim ficaria cansado. Podia ser só de semanas ou meses, mas ainda assim aconteceria. Só que como ele agora tem energia reversa, ele fica mantendo seu cérebro refrescado e assim não se cansa. E foi a partir disso que se tornou basicamente impossível ultrapassar o Mugen. Mas basicamente não é totalmente. E a primeira vez que nos é apresentado isso é durante a luta contra o jogo, quando ele abre sua expansão de domínio. A expansão de domínio do jogo por si só não tem nada especial, o que importa é expansões de domínio por si só. Muitas expansões em Jujutsu tem o que a gente chama de acerto garantido, que é basicamente garantir que a técnica do usuário vai acertar os seus alvos dentro da expansão. E como o acerto é literalmente garantido, não é uma mira garantida, é literalmente um acerto garantido, o Mugen não impede. Só que é interessante, porque no fanbook de Jujutsu, o Gege comenta que a expansão de domínio do jogo não tem acerto garantido. De qualquer modo, o jogo parecia acreditar fielmente que suas habilidades ultrapassariam o Mugen e acertariam o Gojo. Igual eu acredito fielmente que se você assistiu até aqui e tá gostando, você vai se inscrever no canal, né? E se quiser ainda considerar virar membro pra ter acesso a vários benefícios legais. Mas enfim, voltando aqui, o jogo por algum motivo acreditava que dentro da sua expansão de domínio sem acerto garantido, ele conseguiria ultrapassar o Mugen. E de fato ele conseguiu, tanto que o Gojo fez foi reforçar o seu corpo com energia amaldiçoada pra conseguir quebrar aquela pedra que o jogo tacou nele. Mas considerando que o Gege deixou muito claro no fanbook que a expansão do jogo não tem acerto garantido, eu não sei por que isso aconteceu. Até porque não é como se a expansão dele ou expansões em geral anulassem técnicas. A gente viu o Naobito, por exemplo, usando a feitiçaria de projeção dentro do domínio do Dagon. Então sei lá, é meio esquisito essa parada de acerto garantido e como que funciona a questão dos domínios ultrapassarem as técnicas. Talvez o Gege simplesmente não tivesse planejado muito bem exatamente nessa cena, mas o que importa é que nesse momento, dentro da expansão do jogo, o Mugen do Gojo não estava ativo. E a próxima vez foi durante o incidente de Shibuya, na luta do Gojo contra Hanami e o jogo. Aqui eles usam uma coisa chamada amplificação de domínio. Considerando que o jogo não tinha usado isso antes e que ele usou agora, provavelmente ele aprendeu isso com o Kenjaku. O Kenjaku ensinou isso pra eles para que eles conseguissem segurar o Gojo ali por mais tempo. Mas o que exatamente é amplificação de domínio? Vamos lá. Olhando por cima, parece que funciona igual ao domínio simples, mas é diferente. Se você imaginar o domínio simples ou as expansões de domínio como caixas ou barreiras que prendem os alvos dentro,
dentro. Então a amplificação de domínio seria como se você tivesse envolto em água. A amplificação fica fluindo em volta do alvo como se fosse um líquido e cria essa aura envolta em energia amaldiçoada que a gente vê. Imagina que sua expansão de domínio é um aquário e a técnica amaldiçoada que você o imbuiu é a água. A amplificação de domínio é como se fosse um aquário em volta de você que você não colocou água nenhuma. Então fica esse espaço extra vazio do aquário que tá fluindo em volta do usuário. E com isso a técnica do oponente é basicamente derramada nesse espaço vazio e anulada. É o que aconteceu com o Mugen do Gojo. Só que a amplificação de domínio tem duas fraquezas. A primeira dela é que enquanto ela tá ativa, o usuário também não consegue usar sua própria técnica. É por isso que a Hanami e o jogo foram pra porrada com o Gojo. E a segunda é que tem um limite pra amplificação de domínio. Isso porque existe uma quantia máxima de água que você pode colocar naquele aquário. Então se for muita água, simplesmente não vai caber. O Gojo mesmo diz que se ele aumentar muito a potência da sua técnica, a amplificação de domínio simplesmente não vai aguentar. Mas se o usuário da amplificação de domínio for muito forte, ou seja, o aquário for muito grande, pelo menos muito maior do que a quantia de água, ou seja, do que a potência da técnica que ele tá tentando anular, então teoricamente ele conseguiria anular qualquer técnica. Embora isso não seja o caso do jogo da Hanami em comparação ao Gojo, de qualquer modo, durante um período, o Mugen do Gojo estava desativado. E logo após isso, houve um outro momento onde ele talvez também tenha desativado o Mugen, que foi quando ele usou sua expansão de domínio por 0.2 segundos. Nós sabemos que em Jujutsu Kaisen, após expandir o seu domínio, no caso não imediatamente após expandir, e sim quando o seu domínio acaba, o usuário não consegue usar direito por um tempo a técnica que tinha sido imbuída nele. Na maioria dos casos, ele simplesmente não consegue usar e ponto. Então, após usar sua expansão, o Gojo ficou por um tempo com o Mugen desativado. Considerando que ele é o Satoru Gojo, não dá pra saber exatamente quanto tempo foi, mas nem que tenha sido 0.1 segundos, ele teve que desativar. Inclusive, já que já estamos aqui mesmo, muita gente comenta que foi furo de roteiro o Gojo ter sido pego pelo reino da prisão, sendo que ele tem um Mugen. Pra começar, teve isso daí que eu falei, da técnica dele ficar exaurida após a expansão de domínio, mas considerando que é de Satoru Gojo que estamos falando e que ele passou 5 minutos matando todos aqueles seres humanos transfigurados após a expansão de domínio, é bem possível que ele já tivesse conseguido recuperar sua técnica. Só que ainda assim o reino da prisão ia funcionar nele. E o motivo pra isso tá explicado no fanbook. Caso as condições sejam cumpridas, que no caso é o alvo ficar dentro da área de mais ou menos 4 metros por 1 minuto após o portão ser aberto, e não necessariamente 1 minuto na vida real, e sim 1 minuto dentro da mente do alvo que vai ser selado, ele vai ser selado. E tá aqui especificado que não existe nada que não possa ser selado caso as condições sejam cumpridas. Então, como o Gojo tem os 6 olhos, ele processa a informação muito mais rápido que todo mundo. E daí, na hora que ele vê o Kenjaku no corpo do Geto, que foi o seu único melhor amigo, que causou muita coisa na sua vida e que ele mesmo teve que matar, muito trauma, ele começou a ter um monte de flashback, ele começou a pensar em todas as possibilidades, tudo extremamente acelerado pelos 6 olhos. Então, mesmo que na vida real tenha passado só um momento super rápido, na cabeça do Gojo se passou 1 minuto. O que, querendo ou não, serve pra provar como o Gojo é muito foda, porque o raciocínio dele é extremamente mais rápido que o normal. E com isso, ele foi selado, porque como as condições foram cumpridas, independente da situação e de quem que seja o alvo e de técnica, ele vai ser selado. Então, caso o Mugen tivesse ativo, é mais uma vez que ele foi atravessado. E daí, as próximas vezes são durante a batalha final de Shinjuku, que é do Gojo contra o Sukuna. O Mugen foi o principal problema do Sukuna durante essa luta, principalmente quando eles estavam caindo na porrada corpo a corpo. Daí o Sukuna ativou a amplificação de domínio, abdicando das suas técnicas pra conseguir ultrapassar o Mugen, e com isso o Gojo simplesmente foi lá e desativou o Mugen. Ele podia simplesmente ativar de novo quando o Sukuna usasse suas técnicas, então não era muito problema aí no corpo a corpo, já que ele tava confiante. Aí depois de ver que a amplificação de domínio simplesmente não tá sendo eficiente, o Sukuna vai e usa expansão de domínio. E como resposta, o Gojo ativou o seu próprio domínio. Só que esse confronto de expansões meio que tava fadado pra derrota do Gojo. Vamos lá, o domínio de ambos é igualmente refinado, o que quer dizer que o Gojo não consegue simplesmente sobrescrever o domínio do Sukuna igual ele fez com o jogo, e o Sukuna também não consegue fazer isso contra ele. Com isso, ambos os domínios ficam ativos ao mesmo tempo, meio que colidindo um contra o outro. Só que o do Gojo é um domínio comum com barreira, enquanto o do Sukuna é sem barreiras. E isso tem as suas fraquezas, tipo o fato que o oponente pode simplesmente sair do alcance do Santuário Malevolente, enquanto numa expansão normal ele tá preso dentro da barreira, mas também tem suas forças, porque meio que como um voto vinculativo em troca de dar a opção pro cara fugir, o alcance do Santuário Malevolente é muito grande. E eu não falei anteriormente, mas o acerto garantido das expansões de domínio se anulam caso eles estejam no mesmo espaço. Então vamos lá, no momento que ambos abriram a expansão ao mesmo tempo, como a do Sukuna não tem barreira e a do Gojo tem, eles estavam dentro da barreira do Gojo. Ou seja, dentro dessa barreira, o acerto garantido de ambas as expansões estavam se anulando. Só que enquanto o acerto garantido da expansão do Gojo só pega dentro da sua barreira, como a do Sukuna não tem barreira, pega na área inteira, incluindo fora da barreira. E como a barreira das expansões de domínio são feitas para prender os alvos dentro, elas são muito mais fracas do lado de fora. Então, como o Santuário Malevolente estava atacando a expansão do Gojo pelo lado de fora da barreira, ela foi facilmente quebrada. E como eu falei anteriormente, logo após acabar a expansão de domínio, o usuário fica um tempo sem conseguir usar sua técnica. Nesse momento, o Gojo não conseguia ativar o Mugen e com isso, o Sukuna imediatamente o cortou. Daí beleza, o Gojo tem os seus métodos para recuperar esse cansaço que você fica na sua técnica após a expansão de
domínio e consegue ativar um Mugen de novo. Só que daí o Sukuna faz uma coisa muito bizarra, que é usar a amplificação de domínio para atravessar um Mugen enquanto mantém sua expansão de domínio ativa. O que normalmente é impossível, você não consegue usar sua técnica enquanto tá com a amplificação de domínio ativa, mas existe, né, uma teoria, uma hipótese. Nós sabemos que as técnicas de barreira em Jujutsu Kaisen são ativadas através de uma parte específica do cérebro do usuário. E apesar de ser similar a técnicas de barreira, o domínio simples não usa essa parte do cérebro. E já nos foi falado que a amplificação de domínio funciona de maneira similar ao domínio simples. São técnicas que são construídas dentro do usuário e depois ativadas. É provavelmente por isso que o Sukuna consegue usar a amplificação de domínio e a expansão de domínio ao mesmo tempo. Ele tá basicamente usando duas partes diferentes do seu cérebro, só que ao mesmo tempo e em combinação. O que talvez não pareça ser uma coisa muito bizarra pra você, mas tenha em mente que só o Sukuna conseguiu fazer isso em Jujutsu inteiro. Ninguém nunca chegou minimamente perto desse feito bizarro. E daí beleza, ambos usam a expansão de domínio de novo. E dessa vez, o Gojo alterou as regras da barreira da sua expansão de domínio para fazer com que ela fosse mais resistente pelo lado de fora. Daí o Sukuna não conseguiria simplesmente quebrar igual aconteceu antes. E o método do Sukuna para lidar com isso foi pegar um pouco do poder do acerto garantido que estava dentro da barreira e aplicar fora da barreira. Só que ao fazer isso, como o acerto garantido dele dentro da barreira ficou mais fraco do que o Gojo conseguiu procar o acerto garantido da sua expansão de domínio, que é aquela parada de ficar jogando informações infinitas na mente do alvo e deixar ele basicamente retardado sem conseguir fazer nada. O que basicamente garantiria a vitória do Gojo. Acontece que a expansão de domínio do Gojo tem uma peculiaridade que ela não afeta os alvos que estão encostando nele diretamente. É por isso que quando ele ativa sua expansão na luta contra o jogo, ele tava tocando no Itadori. Então o Sukuna foi lá e ativou a amplificação de domínio para conseguir encostar no Gojo, assim fazendo com que ele não fosse alvo do acerto garantido. E bom, ao decorrer da luta, métodos semelhantes foram usados para ultrapassar o Mugen. Nada que eu não tenha citado até então, foi só se repetindo as mesmas táticas. A próxima vez que um método diferente foi usado foi a adaptação do Mahoraga. Dessa vez aqui o Mugen não foi simplesmente neutralizado, ele foi completamente desligado. Basicamente o mesmo efeito que teve quando o Gojo foi atingido pela lâmina invertida dos céus. Basicamente, Mahoraga é o Shikigami mais poderoso das 10 sombras. E a sua habilidade principal, que é a adaptação, permite que ele se adapte a literalmente qualquer efeito e fenômeno. Ele só precisa sofrer desse efeito ou fenômeno algumas vezes. Isso se o Mahoraga não tiver sido domado ainda. O usuário pode fazer um ritual para invocar o Mahoraga e tentar domar ele, só que acabar envolvendo o alvo junto, que foi o que o Megumi fez em Shibuya. E lembra da primeira vez que eu comentei que a gente sabe que o Mugen foi ultrapassado, que foi há 400 anos atrás do líder do clã Gojo contra o líder do clã Zenin? Então eu imagino que o líder do clã Gojo daquela época tenha morrido graças ao Mahoraga, porque seria o único jeito de alguém com as 10 sombras derrotar alguém poderoso igual o Gojo. E ainda assim, honestamente, o Mahoraga não seria poderoso o suficiente. Até porque o Gojo não só estava lutando contra o Mahoraga, como também contra a fusão Agito e o Sukuna, que é casualmente o feiticeiro mais poderoso da história, e não só um líder genérico aleatório do clã Zenin. Se fosse só o Gojo contra o Mahoraga, ele ia usar o vazio roxo e dar IK nele, não ia ter adaptação nenhuma. O que deve ter acontecido é que o Gojo daquela época era basicamente o Gojo adolescente que a gente tinha, que ainda não tinha expansão de domínio, não tinha energia reversa, consequentemente não tinha o vermelho e o roxo. O Gojo adolescente com certeza teria sido aniquilado pelo Mahoraga, então deve ter sido isso que aconteceu naquela época. E como é basicamente impossível para um usuário de 10 sombras domar o Mahoraga, o líder do clã Zenin daquela época provavelmente não tinha conseguido ainda. Então foi basicamente um movimento suicida que ele fez para morrer junto com o líder do clã Gojo. No caso do Sukuna, ele já tinha passado por esse ritual e domado o Mahoraga. É por isso que o Mahoraga não ataca ele igual fez com o Megumi. E nesse caso onde o Mahoraga já foi domado, não é ele em específico que precisa estar lidando com a técnica para se adaptar a ela. Caso o usuário que o domou esteja sendo afetado pela técnica, o Mahoraga já consegue se adaptar. E como a luta inteira foi o Sukuna tentando lidar com o Mugen do Gojo, eventualmente o Mahoraga se adaptou. Só que muitas vezes a adaptação do Mahoraga não vai ser algo simples, vai ser uma coisa tão complicada que muitos feiticeiros, até mesmo o Sukuna, não conseguem replicar. Na primeira vez que o Mahoraga se adaptou ao Mugen, ele estava alterando a essência da sua energia amaldiçoada para anular, que é a mesma coisa que a lâmina invertida dos céus faz. Ou seja, não é que o Mahoraga estava atravessando o Mugen com seus ataques, os seus ataques estavam desabilitando o Mugen. Com isso, mesmo que durante um momento, o Sukuna conseguiria atacar o Gojo. O problema desse método é que em situações comuns não tem como você usar duas técnicas ao mesmo tempo, então ele não conseguiu usar as 10 sombras e o santuário. Normalmente isso não é um problema pro Sukuna, ele pode simplesmente desativar o santuário momentaneamente ali. Acontece que se ele quisesse usar o santuário para atacar o Gojo após o Mahoraga desativar o Mugen, ele teria que desativar as 10 sombras, e com isso o Mahoraga seria desinvocado. E esse método que o Mahoraga estava usando para ativar o Mugen, como eu falei, alterar a essência da sua energia amaldiçoada, é uma coisa que o Sukuna simplesmente é incapaz de fazer. Então o Sukuna teve que esperar o Mahoraga se adaptar mais, na expectativa de que ele descobriria um outro método que o Sukuna fosse capaz de usar. E foi exatamente isso que aconteceu na segunda vez que o Mahoraga se adaptou. Ele fez um corte que cortava o espaço, o mundo em si, a existência naquele lugar. E querendo ou não, o Gojo, embora consiga controlar o espaço e a infinidade, ainda faz parte dela. Então a partir do momento em que o corte tá cortando a infinidade, o espaço, a existência e o mundo, ele vai pegar no Gojo. Daí quando ele viu que o Mahoraga tava fazendo pra cortar
cortar fora o braço do Gojo, ele entendeu e criou o corte mundial, que foi o que ele mesmo fez pra partir o Gojo no meio, assim o matando. O que só prova como o Sukuna é um gênio bizarro. Várias vezes ele viu uma técnica sendo usada e imediatamente conseguiu adaptar e copiar ela.